Olá, tudo bom? Tudo jóia? Se preparando para o verão? Nós estamos. A partir de agora, a gente vai pensar em verão, em Natal, em praia, em férias, né? Acho que eu vou tirar umas férias, inclusive do YouTube, mas a gente vai falar sobre isso adiante. O assunto de hoje é uma blusinha de verão, que você vai ver vestida na manequim e tal. Nós vimos nas tendências de moda que as blusas de alcinha estão com tudo, certo? Alcinha fininha, alcinha um pouquinho mais grossa, mas é aquele frescorzinho, aquela peça leve por cima do corpo. Como o nosso calor não é de brincadeira, eu pensei, temos que aproveitar os furinhos. Aliás, eu andei usando uma blusa minha rendada esses dias. Gente, eu quase passei frio, porque o ar, ele penetra pelos furos e você sente a ventilação na pele. Como não era um dia de calor, eu achei assim que estava gostoso, meia estação e tal, e eu fiquei muito tempo na rua, então eu peguei aquele ar do final da tarde e senti frio na pele, para você ver o que o rendado ventila a nossa pele. Então, baseada nessa experiência que aconteceu agora, a questão de 10 dias mais ou menos, eu decidi usar e abusar do rendado. Como nem todo mundo faz rendado ou tem carro de verão, né? Quem tem lá no fixo, a maioria não tem carro de verão. Então, eu decidi fazer um rendado manual simples, certo? E eu fiz aqui, então, um rendadinho de flor básica no centro para ventilar essa região entre os seios, né? Essa região fechada é justamente para permitir que você use um sutiã que não tenha alças, desses que prendem só nas costas. Enfim, eu achei assim prático. Aqui em cima, uma bainha lisa. Dentro dela passa um elástico. Iva, para que o elástico se tem aqui um cordão? Pelo seguinte, você pode usar essa blusa sem alças, se você quiser. E ela tem que ficar aderente aqui em cima ao corpo. Então, você pode, colocando o elástico, ela vai ficar aderente, sem você precisar das alças, entendeu? Porque tem muita menina que não vai querer a alça. Então, eu achei que dar essa opção, então, por exemplo, você teria aqui praticamente um top, né? Se você usar sem alças, ou tirar a alça, ou nem fizer a alça. Por que que eu coloquei esse cordão aqui? Primeiro, para dar uma graça e combinar com a alça. Segundo, para permitir que, se você for muito magra ou não quiser usar o elástico, você possa apertar aqui a peça, ó, apertar, franzir ela mais, né? E usar ela só com o cordão, tá? Então, aqui está. Veja que a florzinha desce, aqui ela abre para lá e para cá, e abaixo delas os famosos pingos. Lembra deles? Eles são uma ventilação perfeita. Na parte das costas, eu fiz a mesma coisa, ó. A parte da florzinha continua aqui em cima e para baixo tudo pingos, incluindo a bainha final. Você tá vendo? Então é o seguinte, Iva, por que que a frente é mais alta do que as costas? Por causa do busto, certo? Então é necessário isso. Senão a roupa fica aqui
Assim, ó, ela fica mais curta do que as costas. Fica uma coisa feia, deselegante. Então, nós vamos fazer aqui essa inclinação, você tá vendo, ó, a diferença para as costas? Então, essa inclinação, que é aqui um bom tanto, ela compensa o que o busto levanta, entendeu? Nós vamos fazer do jeitinho que vocês gostam, passo a passo, apenas que em trechos monótonos, né, onde é a mesma coisa, nós vamos ou subtrair ou acelerar bem o vídeo para a duração não ser excessivamente longa, certo? Então, vamos lá, faça. Se você tem filha, menina, jovem, etc., elas vão amar usar no calor. E está na moda, certo? Está super na moda. Ah, esqueci de um detalhe. Eu fiz aqui um comprimento que eu considero mínimo. Mas existe um outro mínimo. Ah, é uma ideia que eu vou dar depois, tá? Então é o seguinte, você pode fazer no comprimento que você quiser. Pode, inclusive, ter um acinturamento, aí já seria talvez até um pouco mais curto do que aqui, um acinturamento, uma bainha com elástico dentro, e você pode ter para baixo um vestido. E por que não? Certo? Ah, mas eu não vou fazer o vestido todo furadinho. Não precisa. Faça como aqui, a parte da cintura, um bom trecho liso, e para baixo, digamos assim, da meia coxa para baixo, você faz ele com os mesmos pingos. Entendeu? Fica suave, não fica indecente, não fica perigoso, nada disso. Faça não justo, faça levemente, você franze na cintura, ou até depois do ponto liso, você cria aqui um pano maior, né? Você tece mais largo, 2, 3 panos, né? E você franze ele nessa altura aqui, depois dos pingos, e daqui para cima você tece liso, só que mais estreito. Então, ele fica franzido numa altura que é uma altura de segurança, entendeu? Você vai inventar, existem 1000 possibilidades. Joia? Pense nisso. Seguinte, nós vamos começar pela parte da frente. Eu já fiz laçadas manuais em 132 agulhas. Então, isso dá 66 de cada lado, certo? E teci aqui as primeiras 4 carreiras, ajudando as agulhas, certo? Que afinal, estamos trabalhando sem pente, como a maioria de vocês, né? Então, a gente fez esse auxílio para funcionar bem. Antes que eu esqueça, esta coisa esquisita aqui, eu coloquei para me lembrar de contar para você que eu estou tecendo esta bainha com 2 fios apenas. E isso vai valer só para as bainhas aqui. E eu explico o motivo. Se eu usar 3 fios, esta bainha, ela vai embabadar muito. Então, veja você o seguinte, aqui, ó, a bainha, ela não está volumosa, como geralmente fica uma bainha feita com 3 fios. Aqui eu usei 2 e aqui tudo 3. Então, o motivo é que aqui vai ser duplo, e dá muito maior volume, fica feio. Então, as bainhas eu vou tecer com 2 fios. Depois eu adiciono o terceiro. Esta bainha aqui eu vou tecer até a carreira 13, quando nós vamos fazer aqui no centro 2 buraquinhos de passa-fitas.
No total, esta bainha vai ter 18 carreiras. Então, vamos lá. Já estou na 4. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou deixar as 2 agulhas de centro e vou fazer um buraquinho de cada lado delas, tá? Então, as 2 centrais ficam normais e eu abri para cada lado, então, transportei o ponto para fazer o buraquinho. E vamos até a carreira 18. Beleza, bainha encerrada, certo? Então, nós vamos aqui agora dobrar esta bainha. Ora, como eu comecei com laçadas manuais, é uma bainha que você sabe dobrar, né? Então, para economizar tempo de vídeo, eu vou interromper a gravação. Volto depois. Bainha dobrada. Puxei as agulhas, né, para facilitar a próxima carreira. E agora, nós vamos colocar aqui o terceiro fio, certo? É necessário e este é o momento. E vamos, então, ajustar a regulagem para a normal, para este caso aqui, que nós vamos usar a regulagem 5 exata, porque é fio de verão, né? E, então, é uma necessidade. 2 carreiras. Marcador no 2. E nós vamos agora fazer a inclinação do busto. Esta inclinação aqui. Então, eu teci 2 carreiras gerais. E agora, nós vamos suspender 30 pontos aqui e 30 pontos aqui. Então, primeiro aqui, tá? 10, 20, 30. Então, aqui, 10, 20, 30. Perfeito. Certo? Desligar a chamada automática e vamos tecer uma carreira. Eu estou já na regulagem 5 exata, né? Que é a que nós vamos usar nesta peça. Aqui também. Então, vamos lá. 10, 20, 30. Certo? Descendo. Agora, se você quiser fazer essas mesmas florzinhas aqui, isto pode ser feito. Eu vou fazer uma só para você ver, né? E depois eu teço liso para agilizar o nosso vídeo naturalmente. Então, aqui seria o caso bem no centro, né? Eu ia abrir a primeira flor. Aqui eu desço 3 agulhas. Laço. Aqui eu desço 3 agulhas. E laço também. Opa, os 3 fios. Aqui, um caiu para por baixo das agulhas e não pode. Aqui agora eu abro a segunda etapa da flor, agulhas em trabalho, desço 3 agulhas. Laço. Opa, abaixo 2 agulhas. A gente tem o hábito de suspender. Aqui é o contrário, nós abaixamos, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui, eu agora, é um pontinho só, eu transporto ele para o lado contrário do que eu fiz aqui no início, para evitar aquela história do rendado puxar tudo para um lado só. Lembra disso? Então, aqui, já abaixo outra agulha, aqui eu laço e lá vamos nós. Então, agora, sabendo a florzinha, né, você pode fazer como você quiser,
fica a seu critério. O seu bom gosto é que vai dizer tudo, certo? Então, vamos lá. Nota que eu sempre seguro aqui, ó, as agulhas, porque eu estou mexendo no fio e eu posso puxar e desmanchar o último ponto. Então, eu habituei a evitar o problema. Últimas 3, terminei. 24 carreiras, certo? Então, o seu contador deverá estar no 24. Deste lado aqui, as últimas 3 eram 4. Então, para não deixar uma agulha sozinha, né, que não ia casar aqui, eu abaixei ela junto. Então, olhe aqui o tanto a mais que nós temos aqui, nesse trecho aqui, ó, certo? Já é uma grande ajuda para o que o busto levanta a malha. Nem sempre isso pode ser suficiente, tá? Às vezes, lá no final, a gente tem que botar umas 2 ou 3 carreiras a mais. Depende da pessoa, do volume de busto que ela tem. Então, você tem que ficar atenta. Se ela tiver seios normais ou pequenos, beleza. Mas se ela tiver um volume um pouco maior nos seios, é preciso complementar essa curvatura, ou durante o trabalho, se você não estiver fazendo nada de rendado ou de coisa assim, ou lá no finalzinho, tecendo. Quando chegarmos no final, eu vou mostrar isso para você. Então, eu terminei isto aqui. Atente, você lembra que no início nós tecemos 2 carreiras gerais e aqui nós tecemos também pelo menos uma, né? Mas vamos considerar 2. Então, eu já vou pôr o meu contador no 4, por causa das primeiras 2 que foram integrais e desta última que também foi, mas na realidade teve mais uma, porque no início nós também tecemos tudo do lado de cá e tal. Então, eu arredondo para 4, beleza? E agora nós vamos tecer reto. Você pode fazer o trabalhado que quiser, eu recomendo que seja feito um redado. Nem que sejam risquinhos, furinhos assim retos, um em cima do outro. Eu vou fazer alguma coisa aqui para você ver. Vamos dizer assim, ó. Quer dizer, não antes do busto. Eu vou mostrar a partir de que ponto. Nós vamos tecer aqui até completar 36 carreiras. Carreiras. Neste momento, temos este volume de malha. Busto pequeno, beleza. Podemos, a partir daqui, fazermos
um rendadinho, digamos. Então, eu vou mostrar para você o que eu chamo de rendado reto. É esse aqui, ó. Vamos assim, ó. Eu não vou fazer todo, eu vou fazer só uma fileira para você ver. Então, eu transporto todos para a direita num primeiro momento. Tem que ter um padrão para você poder controlar a qualidade do seu trabalho, certo? Eu estou fazendo aqui a cada 10 agulhas para agilizar. Não, não é esta, é a anterior. Esta aqui, ó. E aqui também, no final, nós temos esta aqui, ó. Volta tudo para trabalho. Quatro carreiras. Aí você vai fazer para o outro lado. Lembra do motivo? Para não entortar a sua malha, né? Então, ou você pode fazer a cada 6 carreiras, você decide. Isso é uma questão de gosto pessoal, de tempo, do que você quer, né? Eu gosto muito do 4 carreiras, porque rende o trabalhado, não é como fazer a cada 2, né? E este aqui, que eu fiz aqui, é a cada 4 carreiras e os pingos são alternados, tá? Então, essa é uma possibilidade. Ó, todos voltados para a direita. Opa, caiu um pontinho. Pronto, vamos refazer ele, porque eu o destruí, né, para não ter que ficar brigando com o ponto. Então, vamos lá. Então, aqui, veja você, sempre na mesma agulha, uma vez para cá, uma vez para lá. A gente vê isso, veja você, este ponto aqui, ó, essa fileira de pontos aqui, ela vem retinha, que aqui se embaralha com as outras, tudo igualzinho, e aqui ela cai para cá, porque eu transportei para cá. Esta outra não é mais a mesma, porque eu usei para lá. Então, este ponto que nasceu aqui, ele já morreu do lado de cá. E o próximo vai ser para o outro lado de novo, que nem esse. Então, isso, se você olhar bem, os pontos não os buraquinhos não ficam um em cima do outro. Não ficam. Só quando você tece tricô vertical. Aí eles ficam um retinho com o outro em toda a fileira. Quer dizer, aqui também ficam assim, né? Eles estão perfeitamente retos, mas eu digo assim, ó, não fica. Então, se a gente fizer tudo para o mesmo lado, justamente por isso, eles vão puxar todos para, a malha toda para um lado só, entendeu? Então, aqui, uma vez para cá, outra vez para cá. O próximo é para cá. Então, a gente sabe perfeitamente, ai meu Deus, eu fui tomar um café e agora não sei mais para que lado que eu tinha feito o meu rendado. É só olhar. Você vê aonde o ponto se entrega para o vizinho, tá beleza. Aqui não está aqui, então está aqui. Ou ele vai aqui para esse lado, ou ele vai para esse, ele não some no ar. Então é fácil. Ah, não está aqui, ó, ele deveria estar aqui. Não está aqui, tem um ponto normal, então ele está aqui. A próxima vai para a direita de novo. Entendeu isso? Então, eu vou tecer reto até completar agora 140 carreiras. Beleza? Então, eu estou na 44 e nós vamos até a 140. Eu já volto. E chegamos na carreira 140. Vocês me conhecem, né? Então, eu não resisti, tá? Então, eu fiz aqui só para
como sugestão, né? Então, o que que eu fiz? Aqui a cada 4 carreiras, aí 3 vezes a cada 6, 3 vezes a cada 8, 3 vezes a cada 10 e uma vez aqui depois de 12 carreiras. Só para criar um efeito, né? Então, a parte do busto tem só a florzinha, certo? A nossa curva para a alça está aqui. E nós estamos aqui agora terminando essa parte do corpo. Não é obrigatório, mas se eu fosse você, eu faria, especialmente para as pessoas de muito busto. O que que a gente faz? Eu já tenho uma blusa aí que eu acho que comentei sobre isso. A gente faz uma pequena curvatura a mais, porque qualquer coisa vai melhorar e complementar isso aqui. Porque eu acho extremamente feio uma blusa que na cintura faz isso. Quando é um modelo de roupa é outra coisa, mas quando você vê que faltou pano, é feio, né? Então, o que que eu faço? Eu vou tecer aqui 4 carreiras a mais. Veja você aqui, ó. Uma, aqui eu suspendo também. 2, laço, né? Tem que laçar. 3 carreiras. 4. Agora eu abaixo aqui. E posso abaixar aqui também, certo? Basta ligar a chamada automática. Então, eu estou aqui com 145 carreiras. Beleza? É coisa pouca, mas ajuda. E nós vamos agora fazer uma carreira de marcação. Então, eu vou abrir a regulagem para a carreira ficar maior e nós podermos depois dobrar a nossa bainha de uma forma correta, né? Reta, certo? Então, a minha regulagem está no 5 exato. Eu vou colocar ela no 8 e vou tecer uma carreira geral. Aqui eu já liguei a chamada automática, aliás, ligando agora, e vamos tecer. Eu quero uma carreira bem frouxinha, tá? Ó, vamos puxar aqui. Pronto, teceu a carreira frouxinha. E agora nós vamos fazer a bainha final. Lembra que aqui no começo nós usamos só 2 fios para ela não se arreganhar, não ondular toda? Então, aqui no final nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou tirar um dos fios, vou cortá-lo com uma distância para depois poder... Certo? Vou deixar ele aqui. E nós vamos tecer a nossa bainha. Regulagem 1 pontinho antes do 4. E vamos tecer aqui a mesma quantidade de carreiras que aqui. Beleza? Você pode fazer a bainha que quiser. Mas eu acho que quando enfeitado aqui, quanto mais simples aqui, melhor, né? Então, eu vou tecer o mesmo que aqui. Veja como aqui nós vemos bem a carreira tecida numa regulagem maior.
18 carreiras. E nós vamos agora dobrar esta malha, esta bainha. Ao invés de costurar à mão depois, nós vamos dobrá-la usando essa carreira de marcação aqui. Então, eu não preciso dizer para você, aliás, eu preciso, é o seguinte, a carreira de marcação, ela tem um fio aqui e tem o fio do ponto aqui. Este é o fio do ponto e este é o fio do entreponto, certo? Então, o que que eu costumo colocar? Eu costumo colocar o entreponto, quer dizer, o lado de cá dessa carreira tecida. Porque o fio, ele faz assim, ele vai para a agulha, ele volta, ele vai para a agulha, ele volta. Então, eu não uso o ponto, eu uso o entreponto, que é esse aqui, que fica aqui no gancho de topo. Entendeu? Então, eu vou dobrar assim. Eu vou fazer aqui, quando eu chegar mais perto, para você poder ver de perto, a gente volta a filmagem normal, tá? Então, eu vou fazer essa metade e logo voltamos. Essa carreira de marcação, ela nos facilita, que ela me permite usar o lado que tem 3 aqui, ó. Eu pego bem certinho, não pode pegar fiozinho do ponto anterior, nada, ó. Eu pego 3 e boto na agulha. Ó, eu pego 3, tá vendo? E boto na agulha. Então, essa é uma facilidade que dá. Agora, pode fazer de um em um? Pode fazer de um por um. Então, aqui, ó, tá vendo? Me facilita extremamente. Você vê que esta peça, ela sai da máquina, em termos de costura, depois é praticamente só fechar as laterais. Não tem bainha para costurar, não tem nada disso, certo? E a ideia aqui é realmente uma peça simples, que você possa fazer para o verão agora em qualquer máquina, né? Não tem, certo? Não pode pegar a alcinha do fio anterior, gente, por favor, porque vai aparecer depois. Então, é preferível fazer de um em um. Ó, aqui eu tentei não pegar, mas ele veio junto, então eu tiro. Se eu vejo, né? Ó, aqui agora tem aquela suspensão de pontos, então eu vou fazer. Tá vendo que fácil, ó? Que aqui é o ponto, tem 3 fios, aqui só tem 2, aqui tem 3, tá vendo? Então, a gente tem que cuidar com isso. Aqui eu vou fazer de um em um por causa da borda, né? Senão eu não vou conseguir pegar os pontos todos de uma vez. Agora, a borda aqui, ó, bem a borda, é este nozinho aqui, ó, que eu tenho que pegar. Pronto. Pronto, dobrado. E agora? Dobramos a bainha. É só arrematar esses pontos. Arremate por trás dos postes. A Iva sempre disse que o arremate por trás dos postes eu uso também só quando ele for a melhor opção. Aliás, qualquer tipo de arremate eu só uso
se ele for a melhor opção, tá? Então, tem que saber fazer todo tipo possível para você usá-lo no momento certo. Aqui é momento certo para o arremate por trás dos postes. Como o fio está na direita, eu vou arrematar para cá, beleza? Logo volto. Eu estou aqui fazendo o arremate por trás dos postes. E eu sei de algumas pessoas que têm um sério problema com esse tipo de arremate e eu explico o motivo. Eu dobrei, você viu que eu dobrei, colocando aqui em cima das agulhas, né, aquela carreira que nós tecemos em regulagem de marcação. Mas, observe que se cair um desses pontos que a gente transportou, não tem problema nenhum. Você pega ele de novo e recoloca na agulha. Até aí, beleza. Mas existem dois perigos aqui. Se o ponto que estava na agulha, que é o ponto da última carreira tecida dessa nossa bainha que está aqui embaixo, ele vai desmanchar. Vai dar um bololô danado aqui. Então, este arremate, ele exige uma atenção imensa, um cuidado enorme, para você não perder nenhum ponto, senão você vai ter que abrir parcialmente o seu trabalho. E, para evitar este problema, nós temos que ter um cuidado especial com este fio aqui, que é o fio que vem do tensor e que eu estou usando para o arremate. O que acontece? A pessoa transporta o ponto normal, né, por trás do poste aqui. Opa, engatou na lingueta ali, ó, veja que perigo. Engata aqui e puxa. Beleza? Na hora de fazer, de tecer o que tá nessa agulha aqui, a pessoa esquece do poder deste fio aqui. Então, o que acontece? Ela faz isso aqui, ó. A lingueta vai fechar, claro. A lingueta fecha. Eu puxei porque aqui tem um ponto solto, ele ia engatar, ó. E ela deixa o fio assim, ó. Você tem que pôr para baixo esse fio. Por quê? Porque quando ele tá para baixo, ele não tem como soltar. Enquanto que se você deixa assim, ó, ele sai ali, ó. Aí a pessoa puxa, cai tudo. Cai o ponto que nós dobramos e cai, o que é o pior de tudo, o ponto da última carreira tecida anteriormente. Então, a posição que você segura o fio em qualquer tipo de situação é essencial para evitar problemas. Como o nosso foco é justamente as tricoteiras iniciantes, a gente tem que chamar a atenção para esses detalhes, porque é a coisa, ó, teceu normal, não tinha como cair, não tinha como cair, você entende isso? Se você cuida deste fio aqui, ó, eu desço a agulha até que eu sei que a lingueta não engatou nos pontos que estão aqui. Então, eu boto o fio para baixo, segurando para baixo, fecho a lingueta, eu acompanho isso com o olhar para evitar problema e puxo para trás. Eu vejo o ponto que acabou de nascer ali, beleza? Aí eu vou transportar ele para a próxima agulha, certo? E vou fazer o mesmo processo, ó. A lingueta não engatou, então eu boto o fio para baixo, não puxo, não aperto, só não deixo solto para não cair. E aí eu teço o ponto, entendeu? Então, este detalhe da posição do fio é essencial.
E aqui está. Tiramos da máquina a nossa bainha final, tecida com 2 fios e com o arremate por trás dos postes. Veja que isso, ele não fica grosso, fica uma espessura como aqui. Então, o caimento da malha, agora ele dobra porque ele está ainda sem vaporizar, né? Ele vai ficar homogêneo, a maleabilidade, o aspecto, o caimento, ele não vai ficar todo ondulado, entendeu? Então, em roupas de verão, lembrar que bainhas, não punhos canelados, tá? Não acabamentos canelados, isso é outra coisa. Eu estou falando de bainha feita só na máquina. Então, aí usamos realmente só 2 fios para dar um caimento melhor. Enfim, está aí uma ideia, certo? Aqui eu fiz os 2 furinhos, porque vai o cordonê por dentro, né? Um cordão, certo? E a parte das costas é tecida reta. Então, ela vai ser, não vai ter essa subida aqui, ela não vai ter, ela vai ser toda reta. Então, começa com bainha, tece 140 carreiras, faz outra bainha e deu. As costas é super, super fácil. Então, eis aqui a nossa parte das costas. Nada é mais simples do que isto daqui, tá? Então, blusa de alcinha, gente, não é mistério. Olhe como a bainha tá gordinha e ela foi feita com 2 fios, mas depois nós vamos vaporizar e ela vai ficar perfeita. Sobre o comprimento da blusa, você vai fazer o comprimento que você quiser. Nós fizemos um comprimento mínimo, vamos dizer assim, padrão. Mas, se você for mais alta, ou se você quiser que ela venha até mais embaixo, a decisão é sua. Você tem condições de alterar a receita, de fazer um outro tipo de alça, do que você quiser, não tem problema nenhum, certo? Então, a sua criatividade, inclusive, é que vai ditar o seu sucesso. Vamos, portanto, tecer agora os cordões, alça, para podermos fazer o acabamento dela. O cordão que vai amarrar ele, o corpo todo, né, ao redor do corpo, fazer um lacinho aqui no meio da frente, esse cordão, ele vai ser tecido na regulagem normal do ponto meia, usando 3 agulhas, certo? Para não ficar fino demais. E vamos tecê-lo com 599 carreiras. Então, tem que ter calma, usar os 2 braços, empurrando para não forçar o ombro. Então, eu vou tecer o meu e voltamos. Meninas, eu terminei. Aqui eu fiz o cordão para segurar, né, a blusa toda na região acima do busto. E aqui eu fiz 4 cordões para as alças. Neste caso aqui, eu pensei em fazer as alças com um lacinho em cima, porque os lacinhos estão super na moda, né? Então, você pode ter uma blusa de alcinhas com lacinhos em cima. Então, ela fica prática, certo? Se você for, digamos, precisar levantar mais a blusa ou abaixar um pouco mais, então você tem o comando disso. Tu não precisas ter uma alça exata e perfeita, o que é difícil, porque as pessoas, cada uma tem o seu corpo, a sua medida, a sua altura, né? Tudo isso. Então, eu acho os lacinhos adequados por isso, né? Fica daí a gosto da pessoa. Então, agora nós precisamos ir para o acabamento. Mas, como este vídeo já passou de novo de todas as medidas, né? Nós vamos fazer isso no próximo vídeo, então. E eu terei também umas dicas para você.
Valeu? Um grande abraço, enorme, imenso e até!